sou Sérgio Arruda, cirurgião bariátrico aqui em Brasília. Me pediram para responder a seguinte pergunta: quais são as cirurgias emergenciais na cirurgia bariátrica? Na verdade, isso não existe. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia de emergência, é uma cirurgia dita eletiva. Ou seja, uma cirurgia para ser programada, para ser preparada. O paciente, no momento da cirurgia, ele não pode estar passando mal, ele não pode estar doente. Então, é o contrário. Aquele paciente que está passando alguma emergência, primeiro ele precisa tratar aquela emergência, seja uma emergência cardiológica, uma emergência pneumológica, uma emergência de qualquer natureza. Depois de tratada essa questão clínica, médica, aí sim ele se prepara e vai para a cirurgia bariátrica, né? E não ser feito numa situação de urgência. Eu acho que uma situação que pode ser considerada uma urgência, entre aspas, são aqueles pacientes com um elevado risco cardiovascular. O que é isso? Aí é que se encaixa a cirurgia metabólica. Às vezes são pacientes que não são tão obesos, mas têm diabetes, pressão alta, colesterol alto, enfim, são todos os fatores de risco, excesso de peso, obviamente, são esses fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame cerebral. Então, esses pacientes com elevado risco cardiovascular, eu acho que não devem perder tempo, devem sim procurar uma equipe de cirurgia bariátrica, procurar o seu cirurgião e tratar logo de fazer a cirurgia, porque a cirurgia bariátrica, no caso, vai não só fazer a perda de peso, como também tratar todas essas doenças ou comorbidades que juntas vão acabar levando aquele paciente para ter um infarto ou um derrame cerebral. Essas duas doenças que eu acabei de citar são as principais causas de morte na nossa sociedade hoje, em tempos fora do Covid-19, obviamente. Um abraço a todos. Oi, gente, boa noite. Bom, hoje eu vim aqui responder uma pergunta de uma paciente que mandou para a doutora Mariana Melendes, essa super nutri de Brasília, super mega especialista em cirurgia bariátrica, que durante essa pandemia não deixou a peteca cair em nenhum momento, sempre trazendo conteúdo novo, sempre trazendo lives, né, pra gente aprender e até se distrair, não é verdade? Bom, a pergunta da paciente foi: quais são os efeitos colaterais da cirurgia bariátrica? Bom, o que o paciente tem que estar sempre ciente e que ele tem que saber que quando ele decide fazer a cirurgia bariátrica, ele só pode fazer a cirurgia bariátrica se ele tiver as indicações corretas da cirurgia bariátrica. Por isso, ele tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, que compreende o cirurgião, o endocrinologista, a nutricionista e o psicólogo. Uma vez que o paciente tem indicação de fazer a cirurgia, ele faz a cirurgia bariátrica, qualquer técnica, que isso fique bem claro, o paciente tem que saber que ele vai ter que tomar algumas medidas e que vai ter que mudar alguns comportamentos depois da cirurgia. Bom, uma das coisas que o paciente tem que fazer é a suplementação de vitaminas e proteínas. Então, se a pergunta tem a ver com os efeitos colaterais em relação a algumas coisas que o paciente pode apresentar depois da cirurgia, como anemia, isso pode ser um efeito considerado colateral da cirurgia bariátrica. No entanto, quando o paciente faz o acompanhamento com a equipe multidisciplinar, com o médico, com o nutricionista, e ele faz a reposição de ferro, por exemplo, principalmente nas mulheres, né, que têm menstruação, né, que perdem sangue mensalmente e que perdem ferro, e que com a cirurgia tem uma diminuição, né, da ingesta ou absorção desse ferro, as pacientes precisam ingerir o ferro. Então, quando os pacientes fazem a ingestão correta de ferro, quando elas fazem o acompanhamento correto, elas não desenvolvem a anemia. Então, quando o paciente pergunta em efeito colateral, normalmente a maioria dos efeitos colaterais que a gente considera da cirurgia bariátrica, eles são evitáveis, ou seja, a gente já estuda bastante, já tem muitos anos que essa cirurgia é feita, então a gente já sabe, na maioria das vezes, claro, o que esperar da cirurgia. Por isso que a gente já tem protocolos pré-estabelecidos. Esses protocolos guiam a gente nas consultas, no acompanhamento do paciente, para evitar que o paciente, por exemplo, desenvolva uma anemia, desenvolva uma hipovitaminose, que é a diminuição de alguma vitamina no organismo, né, no sangue, e dentre outras coisas.
Então, saber que uma vez que o paciente é operado, sim, ele precisa de um acompanhamento para o resto da vida, para evitar que apareçam outros efeitos colaterais ou outras doenças. Olá, meu nome é Juliano Barra, sou cirurgião bariátrico, trabalho em Brasília com a Mariana e trabalho em Piracicaba e Limeira, no interior de São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecê-la pelo convite para participar dessa conversa com vocês. Como é feita a escolha pela técnica cirúrgica? Bypass ou sleeve? Consideramos alguns fatores importantes do quadro clínico do paciente. O primeiro deles, a presença de doenças associadas, principalmente diabetes e doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Nesses casos, geralmente oferecemos o bypass, indicamos o bypass, porque é uma técnica que oferece resultados muito bons, índices de resolução dessas doenças muito elevados. Então, para esses casos repetindo, de diabetes e de refluxo gastroesofágico, geralmente indicamos o bypass. Outro fator muito importante considerado é o índice de massa corporal, IMC. Pacientes com IMC elevado e com uma expectativa e necessidade de um emagrecimento acentuado, também geralmente indicamos o bypass, que é uma técnica que a longo prazo, em média, apresenta índices de emagrecimento maiores em relação ao sleeve. Por outro lado, pacientes com IMC limítrofe e, em alguns casos, até pacientes que temem um emagrecimento muito acentuado, a gente oferece o sleeve. Outro fator também considerado muito importante, pacientes com tendência a desenvolver deficiências nutricionais, principalmente anemia e osteoporose. Nesses casos, geralmente indicamos a sleeve, que é uma técnica em que a absorção de ferro e de cálcio é praticamente inalterada. Resumidamente, consideramos todo o quadro clínico do paciente, toda a história clínica, e é uma decisão tomada em conjunto entre cirurgião, paciente, familiares e equipe multidisciplinar. Ok? Bem, muito obrigado pela presença aqui nessa conversa de vocês. Estou à disposição para outras dúvidas. Muito obrigado.